A nova linha WMark chegou cheio de máquinas, tá? E a gente vai fazer um comparativo de toda a linha nova da WMark. Tem muita máquina nova, entre elas a 222, a mais antiguinha, a gente vai colocar aqui no comparativo, tá? A 2042, 9003, 130, 119, 2038 e também a 121. Vamos colocar todas elas lado a lado e vamos falar sobre os prós e contras de cada uma, as diferenças para te saber qual delas comprar, porque é muito modelo. Então, bora dar uma olhadinha aqui mais de perto nelas. E bom, gurizada, a primeira coisa que vocês podem observar é que temos uma variedade de formatos, cores aqui, bem interessantes. São máquinas bem diferentes uma das outras e eu acho isso bem legal, porque vai atender características diferentes de barbeiro para barbeiro, isso sempre é positivo. Primeiro ponto que a gente tem que observar nessas máquinas é a ergonomia dela, tá? Os materiais que elas são feitas e a ergonomia pro que tu quer ou não, tá? Então a gente vai ter aqui alguns tipos de ergonomia diferentes, tá? A gente vai ter duas máquinas com ergonomia mais espiga de milho, estilo JRL. Vamos ter uma máquina um pouquinho mais cilíndrica, porém é meio quadrada, tá? Mas é um pouquinho mais cilíndrica aqui. E desse lado aqui nós temos pegadas mais tradicionais, sendo que essa daqui é um pouquinho mais quadrada, até essa daqui que é a mais tradicional de todas, a 119. Aqui um pouquinho mais quadrada e tudo mais. Então temos aqui três ergonomias diferentes. Qual é a minha ergonomia favorita dessas três tipos, tá? Eu gosto muito mais do tradicional, vocês sabem disso, porém aqui não tem nenhuma máquina com ergonomia ruim. Todas elas têm boa ou excelente ergonomia, tá? Em quesito ergonômico, é importante que tu entenda que não tem nenhuma ruim aqui, todas são muito boas, tá? E vamos falar sobre peso, tá? E aqui a gente vai conseguir ranquear elas da mais pesada à mais leve, tá? Eu já sei qual é a mais pesada e eu já sei qual é a mais leve, não preciso nem olhar para saber, tá? Vamos ligar aqui a balança, tá? E vamos começar pesando pela mais leve. Eu tenho quase certeza que vai ser a 121, a 130. Então, em peso, a 130 pesa só 252 gramas. Extremamente leve, muito leve essa máquina. Agora vamos pesar aqui a 222, que pesa 263. Também uma máquina bem leve, bem levezinha mesmo. Vamos pesar agora a 121 com 275 gramas. Podemos ver que a gente está todas meio que no mesmo peso aqui, todas bem leves. Vamos pesar a 2038, 312 gramas, ok? 312 gramas. Agora vamos com a 9003, tá? 9003 tá pesando 326 gramas e a 2042, 338 gramas. E agora a 119, tá? Que eu acho que é a mais pesada, e sim, é a mais pesada, 375 gramas. Então no final eu acabei colocando até na ordem aqui, porque eu não lembrava os pesos de cabeça, porém só de pegar na máquina, né? Eu já consigo identificar os pesos nela. Então elas estão nessa ordem em quesito de peso, ok? A mais leve, com certeza 130, não pesa quase nada, e a mais pesada a 119, bem mais pesada. Eu posso dizer para vocês que de peso leve temos essas três máquinas aqui, e aqui nós temos três máquinas com peso mais mediano e pesada mesmo. Eu diria que somente a 119 tu sente um pouquinho mais o peso, mas nenhuma delas é um peso absurdo, ok? Porém sim, ela é um pouquinho mais pesada, ainda bem que a ergonomia dela é simples, então acaba não atrapalhando tanto assim o peso dela, tá? Nesse quesito tá tranquilo. Temos a ergonomia, agora vamos falar sobre a lâmina e os tipos de lâminas que vem aqui, tá? Lâminas agora, a WMark tem dois tipos principais de materiais de lâmina e a gente vai dar uma olhadinha em todos eles. Podem ver que a maioria é esse black aqui e tem algumas aqui com essa lâmina mais cinza. De todas as lâminas que nós temos aqui, só temos uma taper. Então, se tu gosta de lâmina taper, a única máquina dessas todas que é taper é a 2042. Ela é a única, ó, que vem com lâmina taper, ok? A única taper de todas essa daqui. Então, se eu fosse colocar em corte mais suave que tem aqui, com certeza a 2042 ela tem o corte mais suave em quesito de lâmina. Então, aquele corte bem suavezinho, em quesito de lâmina, tá? Vamos falar sobre o resto das características depois, tá? Logo na sequência, nós temos também com corte muito suave a 9003, que vem com uma lâmina do mesmo tipo, aquele estilo JRL, porém Vapor, ok? Ela é uma lâmina um pouquinho mais agressiva que essa daqui. Claro, ela fica bem agressiva porque ela tem 9000 RPM, tá? Mas falando em lâmina, é uma lâmina um pouco mais suave, que acaba casando muito bem com esse tipo de motor. O resto é tudo Vapor Black DLC, ok? Todas Black DLC, porém não são todas exatamente iguais. A da 122 era um pouquinho mais grossa, tá? Era um pouquinho, deixa eu inverter aqui, ó, era um pouquinho mais grossa, mas é uma lâmina bem agressiva e todas as outras vêm com essa mesma lâmina Black
DLC, excelente, bem agressiva para quem gosta. Tem que ter cuidado que isso aqui pode entrar no poro se tu mora numa região mais quente. Então essas 3 máquinas aqui que vem aqui, ó, elas têm exatamente a mesma lâmina. Então, se tu busca um corte um pouco mais agressivo, tu vai vir para essas daqui. Essa daqui também tá um corte agressivo e aqui corte mais suave em quesito de lâmina, ok? Vamos falar agora, falando de lâmina, vamos falar da alavanca delas. Todas são alavanca de catraca, ok? Todas. Porém, se tu quer alavanca de 4 estágios, então são essas máquinas aqui que tu vai. 2042, 130, 121, 119 e 2038. Todas elas são alavanca de 4 estágios. Ok? Todas são 4 estágios. 1, 2, 3, 4. Todas, exatamente todas. 1, 2, 3, 4. Se eu fosse dizer aqui de melhor transição, eu digo que as melhores transições dessas alavancas aqui de 4 estágios, com certeza é da 2038 e da 121. Mas todas são boas, tá? É porque essas duas máquinas têm alavancas muito gostosinhas de se usar. Tem um cliquezinho muito gostoso. A da 2038 também um clique muito preciso. Não que nessas daqui seja ruim, tá? Os cliques são bem gostosinhos também. A 130 é muito bom, porém essa daqui, a 119, eu diria que é a pior alavanca de todas as máquinas. Ela tem uma transição um pouquinho meio estranha. Se for dizer que uma que não é tão boa a transição, é essa daqui, a 119. O resto é muito bom, tá? Todas têm alavanca bem legal. Essa daqui é uma alavanca mais interna na catraca dela, tá? E as outras é na carcaça, que é melhor. Então eu diria que essas daqui são as melhores nesse quesito. Agora, se tu quer 5 estágios, aí tu vai ter apenas na 9003 e na 222. E aí tu vai ter 1, 2, 3, 4, 5 estágios. Mesma coisa da 9003. 1, 2, 3, 4, 5 estágios. Então, 5 estágios de alavanca apenas nestes 2 modelos. O restante é tudo 4 estágios, ok? Agora vamos falar sobre potência. Isso é bem legal de se falar. Vamos lá. Então, aqui temos 7.000, começando pela 222, que entrega aí na faixa dos 6.800 na ponta da lâmina, mas é um motor 7.000. 119, 7.000 também. 130, 7.000 também. E aqui a gente começa a ter variações. Vamos colocar primeiramente a 2042 aqui, porque ela entrega 6.000 ou 7.000. Então tu tem as duas potências nessa daqui, tá? Nessas outras só tem uma, que é a 7.000 RPM delas, ok? Depois a gente vai colocar a 121, que aí ela entrega 7.000 e 6.500. Então ela tem 500 a mais na potência número 1 em relação a essa aqui, potência máxima igual. E aqui a gente vai ter a 2038, que te entrega um motor de 9.000 RPM, porém ele tem duas potências, o que acaba sendo uma vantagem, tá? Tem duas potências aqui, 7.500 e 9.000, ok? A perca na lâmina é muito baixa aqui, então tu tem uma perca leve ali, mas ela não chega a chegar nos 9.000, fica em 8.800, tá? Então ela tem duas potências. Se eu fosse dizer em variedade de potência, com certeza a 2038 é a melhor de todas. E aí a 9003 que bate 9.000 cravado na lâmina, porém ela tem só uma potência, tu não tem como diminuir, então é uma máquina menos versátil que essa daqui. Se eu fosse colocar em potência, eu colocaria nessa ordem pela quesito de versatilidade que essa aqui vai ter, porque tu vai ter 7.500 e 8.800 numa máquina só e aqui só tem 9.000. Se fosse por ordem crescente, seria assim, tá? Mas se eu fosse dizer qual é a melhor em quesito de potência, aqui porque tu tem mais variedade de potência numa máquina, acaba ficando a máquina mais versátil. Sobre a bateria, todas têm excelente bateria, mais ou menos de 180 minutos de uso, não tem muita diferença de bateria, tá? Todas ali entregam na faixa de 3 horas, então nisso tu pode ficar bem tranquilo que não vai ser um problema nunca para ti. Em quesito de base de carregamento, apenas a 9003 e a 2042, essas duas máquinas são as únicas que vêm com base de carregamento, ok? Porém, a 130, ela não vem com base, mas ela vem com esse carregador por indução, que tu pode colocar a tua máquina aqui para carregar via indução. Tô deixando o review de todas elas na descrição, tá, gente? Melhor é base, tá? Essa tecnologia aqui é bem legal e é bem bacana porque ele carrega até mesmo o teu celular. Caso tu coloque aqui nesse carregador de indução aqui, tu pode ver mais detalhes sobre ele lá no review. Já esses modelos aqui não vêm com nenhum tipo de carregador de base, apenas no fio, no cabo. E claro que vai ter a diferença de valores também, que é importante ser dito. A máquina mais cara aqui, eu não vou falar preços, tá, gente? Senão acaba que o vídeo fica datado e tu vai ver no futuro e daí tu tá os preços tudo diferente. Mas hoje a mais cara com certeza é a 2038, ela é a mais cara dela, seguida pela 9003. Depois aqui o resto tá tudo bem parelho, tudo muito barato, muito bom. O que eu posso dizer para vocês, tá, gente? Para vocês escolherem uma máquina entre elas. Primeiro, não existe compra errada, todas são muito boas, tá? Qualquer uma das 7 são excelentes máquinas, ok? O que eu posso dizer para você? Se tu já tem uma máquina muito boa e tu quer uma máquina secundária, tua máquina é tipo uma dessas aqui,
aqui, uma máquina mais de motor de 7.000, de 6.000, eu te recomendo bastante a 9003. Tu vai ter muita potência numa máquina com esse corte, com essa lâmina aqui, que é sensacional, com um corte bem suave. A 138 tem um corte mais agressivo, tem muita potência e agressividade, tem que saber usar ela, mas é excelente também. Com certeza essa daqui fica como, para ser uma segunda máquina, a tua primeira opção, digamos assim. É maravilhosa para compor kit, ok? É a que eu mais recomendo. Se tu quer pegar uma máquina mais premium, aí sim vem na 2038. Tu vai ter uma máquina muito versátil, é a mais versátil de todas. Essa aqui, digamos assim, é a máquina para te ser tua titular e tu vou comprar uma máquina, não vou comprar mais nenhuma. 2038 vai te atender muito bem, duas potências, lâmina excelente, alavanca de catraca. Cara, essa máquina aqui é braba demais e ela eu considero a melhor WMark já feita, tanto nos materiais, que ela com certeza é a máquina com melhor acabamento em qualidade de construção. Todas são muito bem construídas, eu diria que a mais simples é com certeza a 222 e a 130, são máquinas mais simples em quesito de qualidade de construção, são materiais bem mais simples, tá? Em quesito de custo-benefício, aí vai do teu gosto, do que tu prefere, ok? Se tu, pra ti leveza é muito importante, a 130 com certeza vai ser uma excelente escolha. Caso tu goste de uma pegada mais clássica, com um corte mais suave possível, cara, essa daqui vai te entregar uma lâmina taper muito suave e com opção de 6.000 RPM. Tu não é obrigado a cortar só na 7.000. Então isso acaba sendo uma diferença muito legal para quem gosta de corte bem suave. Para quem tá começando, é maravilhosa essa daqui. Talvez para barbeiro iniciante seja uma das que eu mais indico, é com certeza a 2042, tá? Agora, se tu quer uma robustez maior, a 119, que é toda de metal, uma máquina mais pesada na tua mão, com pegada mais tradicional, ok? Para quem busca algo mais clássico, mais tradicional, sem firula, pretona, eu acho linda demais. E a 121 é a que eu mais recomendo porque ela é a mais equilibrada dessas todas aqui. Ela não tem materiais tão simples, ela tem um material muito bonito, essa cor é muito bonita, a pegada é muito boa, ela vem com as duas potências, ok? Que é excelente, e ela é bem leve ao mesmo tempo e tem bons materiais de construção. Então eu considero a máquina mais equilibrada, ela não é a mais leve, ela não é o corte mais suave, ela pode não ter, mas ela com certeza ela tem quase o melhor de tudo numa máquina só. Então custo-benefício, essa daqui eu acho a melhor, até porque ela tem uma ergonomia bem pequenininha e é muito boa, também para ser tua máquina titular. O melhor custo-benefício com certeza é essa daqui, e a 222 que continua sendo uma excelente opção por causa das 5 estágios da alavanca que infelizmente nenhuma das outras entrega. Caso para ti seja importante, então é somente nessa daqui que tu vai achar os 5 cliques, nela e na 9003. Então se eu pudesse fazer um ranking do que eu prefiro, tá, do que eu mais gosto dessa linha toda aqui, então em primeiro lugar, como melhor máquina desse conjunto, eu coloco a 2038, seguida pela 121, que eu gosto muito, quase empatada com 9003, ok? Então se eu fosse colocar um ranking, eu vou colocar aqui em ordem de crescente, seria mais ou menos assim, ó, tá? Do que eu gosto. E aqui, cara, eu gosto muito de todas essas máquinas aqui, coloco aqui a 222, um pouquinho mais abaixo, acho que os acabamentos um pouco mais simples dela, e aqui eu coloco nessa ordem aqui, tá? Eu gosto muito dessa daqui também, e gosto bastante, eu gosto da 130, acho uma boa máquina, e essa daqui eu acho um pouquinho mais pesada pra mim, acabo não gostando tanto. Essa aqui seria a ordem que eu classificaria elas, porém eu quero dizer pra vocês, gente, que não é que essa aqui é ruim, não é isso, tá? Ela é muito boa, todas são muito boas, porque se eu fosse pegar e comparar, por exemplo, essa WMark com qualquer uma dessas máquinas, e eu fosse colocar aqui uma altura pra ela ia ficar lá pra baixo, porque essas daqui são pra mim o topo da WMark. Temos as 7 melhores máquinas da WMark, e essa é a ordem que eu coloco elas de preferência. Mas, por exemplo, se pra ti 5 estágios de alavanca é fundamental e 9.000 RPM vai te atrapalhar, então essa daqui vai ser a tua melhor. Se pra ti tu é iniciante e tu tá precisa de um corte suave, essa daqui vai ser a melhor. Então tudo depende muito do que tu prefere, da tua necessidade como barbeiro. Basicamente o vídeo foi isso, espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Vou me agachar aqui porque a câmera tá abaixo, mas todos os links de todos os reviews estão lá na descrição, lá embaixo. Espero que tenham gostado desse vídeo, aí se vê num próximo vídeo aqui no canal Barbeiro Sucesso. Meu muito obrigado, qualquer dúvida larga nos comentários. Valeu e fui! Ah, lembrando, tem link na descrição pro nosso grupo do WhatsApp, onde todos os barbeiros se ajudam sobre dúvidas de máquina. Link também na descrição. Valeu!